Bom, nós vamos falar sobre 3 assuntos hoje. Nós vamos falar do livro do Êxodo ainda. Nós vamos falar sobre a lei que foi entregue por Deus a Moisés, ali no Monte Sinai, e isso está relatado no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, e também Deuteronômio capítulo 5. E nós iremos falar também sobre as ofertas e as festas, aí do livro de Levítico, ok? Lembrando que todo o conteúdo do Pentateuco, de forma exaustiva, está disponibilizado na plataforma. São 22 aulas, 23 aulas, para que você possa acompanhar todo o conteúdo ali detalhado do Pentateuco. Ok, então em relação à lei, antes de falar da lei, existe uma observação muito importante a ser feita em relação a este momento. Então o povo saiu do Egito através do braço forte do Senhor, atravessaram o Mar Vermelho, né, pelo milagre do Senhor abrindo as águas e eles atravessando do lado ocidental para o lado oriental. E eles, depois de uma caminhada de alguns dias, eles se encontram agora em frente ao Monte Sinai. E é interessante porque todas as questões que são importantes no Antigo Testamento, elas vão se dar agora, né? Aquelas que são fundamentais para todo o desenrolar das histórias do Antigo Testamento. Então, o Monte Sinai, nós dizemos que é o local onde o Antigo Testamento está fundamentado, no Monte Sinai. Nós vimos na aula passada que o Senhor ele deu o tabernáculo no momento em que eles estavam no Monte Sinai. O Senhor pede o tabernáculo para que o tabernáculo seja edificado, para que o Senhor pudesse habitar no meio do povo. Mas pela ordem bíblica, nós temos o Senhor primeiro entregando o decálogo, os 10 mandamentos, depois o Senhor ele entregando como que seria o tabernáculo, como que ele deveria ser feito, e aí na sequência, no livro de Levítico, o Senhor entregando também como que ele gostaria que fossem realizadas as ofertas e os motivos das ofertas, e quais seriam as festas que o povo deveria festejar, e qual a motivação das festas. Então, note bem que a lei, o tabernáculo, as ofertas e as festas, esses 4 itens são dados por Deus no Monte Sinai. E o povo de Israel vai agora se mover, se movimentar em torno desses itens que foram atribuídos a eles, em torno dos 10 mandamentos, que seriam um regimento para a nação que estava prestes a se formada, o tabernáculo trazendo a presença de Deus e toda a vida social e religiosa do povo de Israel girando em torno do tabernáculo, da presença do Senhor, as ofertas para que o povo pudesse se santificar e atrair a presença de Deus, e as festas para que o povo pudesse ter uma vida em comunhão com o Senhor. Então notem que tudo aquilo que é importante e fundamental é dado e entregue agora no Monte Sinai. Nós vimos a questão do tabernáculo nas aulas anteriores. Hoje nós vamos começar pelo pacto da lei, né? Então convido você a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e comigo que nós possamos fazer a leitura, e depois da leitura nós vamos fazer o comentário em relação ao texto. Mas Êxodo capítulo 20, eu vou ler na versão judaica da Torá, diz assim: E falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem os servirás, pois eu sou o eterno teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não jurarás em nome do eterno teu Deus em vão, porque não livrará o eterno ao que jurar o seu nome em vão. Estejas lembrado do dia do Shabá, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
E o sétimo dia é Shabá do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver nas tuas cidades, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e repousou no sétimo dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabá e santificou-o. Honrarás a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno e tudo que seja de teu próximo. Bom, e todo o povo via os trovões, as tochas, som do chofar e o monte fumegando, e viu o povo e tremeu e ficou de longe. Muito bem, lemos o texto em relação aos 10 mandamentos, e agora nós vamos detalhar o que é que o Senhor diz ao povo quando ele dá essas 10 leis, essas 10 regras, e por que essas 10 regras, né? Bom, no primeiro momento, nós vamos dividir essas 10 leis em 2 grupos. Um primeiro grupo com as primeiras 4 leis e depois um segundo grupo com 6 leis. Por quê? Porque essas 4 primeiras regras, né, ou leis, falam diretamente sobre o relacionamento do povo com Deus, como deveria ser o relacionamento do indivíduo com o seu Deus. E o primeiro mandamento, então, é não terás outros deuses além de mim. E por que o Senhor diz isso? Lembramos que o povo estava escravizado no Egito. E no Egito havia um panteão de deuses ali no Egito, deuses antroposomórficos, metade homem, metade animal. E essa geração de hebreus, né, de israelitas, eles cresceram vendo esses deuses. É claro que a tradição os fazia com que eles pudessem relembrar periodicamente em relação ao Deus eterno de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas isso não era muito constante. E eles trabalhavam de sol a sol, de semana a semana, dia após dia, sem parar nunca, ininterruptamente. Não existia descanso algum, não existia feriado, não existia nada. Quando eles paravam de trabalhar, é para que eles pudessem prestar algum ato solene a algum deus egípcio ou ao faraó. Então, eles eram acostumados a essa nomenclatura e essa cultura de deuses. E o Senhor está dizendo para eles o seguinte: eu sou o único Deus. Quando o Senhor fala não terás outros deuses além de mim, eu sou o único. Então ele está aqui colocando para eles uma afirmação, dando a eles uma certeza, algo que eles irão descobrir verdadeiramente, experimentar e aceitar, né? Mas neste primeiro momento, eles entendiam a questão do Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, mas eles não entendiam a não existência dos outros deuses. E o Senhor Deus está dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. E nisso ele mostra que há um vínculo entre eles e o único Deus, o Senhor, que está ali. E olha que interessante, porque no segundo mandamento o Senhor fala assim: não farás para ti nenhum ídolo. E por que ele fala assim: não farás imagem de escultura do que é em cima do céu, embaixo da terra? Porque os deuses egípcios, eles eram apresentados através de imagens, né? De figuras ou de encenações. Verdadeiramente, o Deus não se manifestava, porque não existem deuses, né? Não existe nenhum Deus, existem os demônios travestidos para enganar o homem, para enganar as pessoas. Durante toda a história foi isso que aconteceu. Então, quando o Senhor fala não farás para ti nenhum ídolo, ele elimina a possibilidade de se ter algum relacionamento com algum outro Deus, porque nenhum outro Deus irá se manifestar para eles, porque eles não existem, né? E uma imagem poderia para eles significar, porque eles aprenderam desde pequenos que uma imagem era um Deus, representava um Deus. Mas, e os egípcios só conheciam seus deuses através de imagens, né?
O Senhor está dizendo não, eu me relacionarei pessoalmente com vocês e serei o único. Olha que fantástico isso, né? Que mudança de cultura, de paradigma, de vida, né? De questões daquilo que eles aprenderam de uma forma e agora o Senhor está se manifestando de outra. Lembrando que quando o Senhor está dando essas leis para Moisés, no alto do Monte Sinai, ali está relampejando, trovejando, nuvens carregadas no topo daquela montanha, e eles lá no pé da montanha, vendo tudo isso e ficando maravilhados, né? Bom, o terceiro mandamento, o Senhor diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Por quê? Primeiro, o nome do Senhor é sagrado, não pode ser usado de qualquer forma, né? E ele deve ser invocado em santidade. O filho clama ao pai e o pai responde ao filho. Há um relacionamento de santo com santo. Não pode haver um relacionamento de profano com o santo. E os filhos são santos, ou deveriam ser, e é isso que ele vai requisitar deles agora. Lembrando ali da questão egípcia, né? Se falavam os nomes dos deuses e se invocavam os nomes de deuses de uma forma aleatória, porque não havia um temor por causa da presença daquele Deus, né? Então se falava de um Deus, de outro Deus, de outro Deus, e isso de uma forma sem sentido algum. O Senhor está dizendo não. Você falará, quando você falar, você vai sentir o que você está falando. Você vai entender o que você está falando, né? E o quarto mandamento, ele fala assim: lembra-te do dia do Shabat, do sábado, para santificá-lo, né? Por quê? Para que eles começassem a desenvolver a dependência de Deus, dependência do Senhor, porque eles estavam acostumados a trabalhar ininterruptamente e confiando no resultado do trabalho deles, né? Todo dia trabalhando, e o Senhor está dizendo não, vocês poderão trabalhar 6 dias, mas um dia vocês vão parar e vocês vão contemplar, e eu vou sustentar vocês nesse dia. Vocês vão fazer um exercício, uma experimentação de dependência de mim. E nesse dia vocês vão me honrar, vocês vão santificar o nome do Senhor. E esse sentido de santificar o nome do Senhor e de dependência de Deus, de contemplação, exercício de dependência de Deus, nós vamos ver daqui a pouco nas festas que isso é algo a ser muito mais desenvolvido do que simplesmente essas informações que nós estamos passando agora. Mas o Senhor dá essa regra para eles e diz o seguinte: ele fala que essa regra é para que eles lembrassem que o Senhor havia feito o mundo em 6 dias e no 7º descansado. Lá em Deuteronômio, o Senhor muda a motivação. Ele fala para que vocês se lembrem que com o braço forte eu os tirei do Egito. Então são motivações diferentes, em momentos diferentes, para que eles possam estar entendendo esse momento de parar e depender de Deus. Eu vou lembrar uma coisa a vocês. Aqui no livro de Êxodo, o decálogo será transmitido ao povo agora, o povo que saiu do Egito. Lá em Deuteronômio, quando Moisés repetir o decálogo, ele estará falando para uma nova geração, que não é a geração que está participando agora da vida social, que irá ouvir essas palavras, porque toda essa geração, exceto Josué e Caleb, morrerão no deserto, não é? Mas vamos continuar então. Então esses 4 primeiros mandamentos tiveram um relacionamento direto com o Senhor. Aí nós temos mais 6, e diz da seguinte forma o 5º: honra teu pai e tua mãe. E isso é claro, isso é pertinente, é uma questão de honra, de relacionamento entre os homens, de um relacionamento de estar ali entendendo o favor e se alegrando e se agradando desse favor e se retribuindo, né, o favor. É um exercício de honra muito merecido, a questão de honrar os pais. Por trás disso também tem a questão da seguinte forma: ora, se você não honra a teu pai e a tua mãe, a quem você está vendo, que estão cuidando de você, quanto menos você honrará a mim, a Deus, a quem você verdadeiramente não vê, e eu estou cuidando de você.
Então, para se fazer um exercício, para se entender a honra ao Senhor, o Senhor também entrega essa questão como uma ordem, uma lei de ordem familiar, de segurança, né? de vida familiar, de uma forma muito saudável, mas fazendo também esse direcionamento para honrá-lo. O sexto mandamento: não matarás. Uma observação é o versículo mais curto da Bíblia, né? Não matarás. Algumas versões traz não assassinarás. Por quê? Bom, porque o Senhor Deus é o doador da vida. Somente Ele nos dá vida. Somente Ele pode tirá-la. Então, não há o direito do homem tirar a própria vida, nem tirar a vida de ninguém. Porque essa vida, toda vida é sagrada para o Senhor e toda vida deve ser sagrada para os homens. É claro que nós vamos ver que na lei existe a questão também da pessoa morrer dependendo do pecado que ela cometeu. E que também na guerra existe a questão de se matar, né? Mas ali são questões pontuais liberadas por Deus por um tempo para que o homem pudesse entender coisas maiores. Mas o fato é que o homem deveria ter todo o constrangimento em imaginar tirar a vida de alguém. Não deveria, assim como não devemos, desejar essa anulação da vida, quer seja própria, quer seja de uma outra pessoa. E também lembrando que existe a questão de se poder matar moralmente uma pessoa. Também pode alguém fazer com que uma pessoa ela morra por dentro, né? Por alguma atitude que se tome, ela possa morrer espiritualmente diante do Senhor por um falso testemunho, um mau testemunho. Tudo isso é pecado diante do Senhor. E o Senhor não permite que se tenha esse tipo de atitude, de relacionamento diante dele, tá? O sétimo mandamento: não adulterarás, né? Aqui, numa questão básica de o homem ter a sua esposa, a sua vida conjugal, e em tendo a sua vida conjugal, a esposa tendo o seu marido na sua vida conjugal, se ter uma vida íntima com uma pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. Então isso é um adultério, isso é uma traição, porque existe uma cumplicidade entre o marido e a esposa, e quando um dos dois trai essa cumplicidade, essa fidelidade cai por terra. E o Senhor, ele requer a fidelidade de nós, voltando ao mesmo modelo na questão do pai e da mãe. Ora, se você não é fiel à sua esposa, a quem você está vendo, que te ama, que tem cuidado de você, você não é fiel ao seu marido, que te ama, que tem cuidado de você, quanto menos você será fiel ao Senhor, né? Então aqui tem uma questão muito forte de fidelidade entre os homens, levando também uma fidelidade em relação ao Senhor. O oitavo mandamento: não furtarás ou não roubarás. E aqui nós temos a seguinte questão: por mais que eu trabalhe, por mais que você trabalhe, quem nos deu a saúde, quem nos deu a condição para o trabalho foi o Senhor. Então aquilo que nós temos vem do Senhor. Quando alguém tira aquilo que é meu, rouba aquilo que é meu, subtrai aquilo que é meu, está subtraindo aquilo que o Senhor me deu. Quando eu faço isso com alguém, eu estou subtraindo aquilo que o Senhor deu a outra pessoa. Não é possível fazer isso, né? O Senhor não permite que aconteça isso. E também furtar a alegria, né? Roubar a alegria das pessoas, roubar a dignidade das pessoas. Todos esses tipos de furtos, eles são rejeitados pelo Senhor. Também no nono mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E aí nós temos a questão da nossa palavra, né? Da nossa palavra ser sim, sim, ou a nossa palavra ser não, não, e não se inventar nada, né? Não se inventar algo diferente daquilo que é o fato. Então a pessoa não fez alguma coisa e eu digo que ela fez, ou ela fez alguma coisa e eu digo que ela não fez. Eu não posso agir dessa forma. Eu tenho que ser verdadeiro.
eu tenho que ser uma pessoa que diga as coisas como elas são. Eu não posso. Por quê? Porque eu represento o Senhor. Aquilo que eu falo como filho do Senhor. Como é que as pessoas vão acreditar naquilo que eu falo como sendo verdades absolutas se eu sou uma pessoa que engano e minto? Não é possível, né? Então, a ordem é não invente nada, né? Seja simples, seja verdadeiro. E, por último, o 10º mandamento é não cobiçarás nada do teu próximo, né? Nem os seus bens, nem a sua família, nada, tá? Por quê? Porque o Senhor dá a cada um a porção que é devida a cada um. Existe uma lei universal do Senhor, uma regra universal do Senhor, né? Que é aquilo que o homem planta, ele colherá. Então aquilo que eu tenho porque eu plantei. E aí, isso é o resultado do meu esforço diante do Senhor. E cada um tem o seu próprio resultado diante do Senhor. Isso é honra, isso é o mérito de cada um, né? E isso é o Senhor quem está avaliando e quem está atribuindo ou retribuindo cada um segundo as suas próprias forças. Bom, então os 10 mandamentos, divididos dessa forma, eles na boca, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se transforma exatamente no resumo que ele deu. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu em 2 mandamentos os 10, porque na verdade são 2 porções. A primeira representa o nosso amor a Deus e a segunda porção representa o nosso amor ao nosso próximo. Como nós nos amamos, também amaremos ao nosso próximo. Nisso temos relacionamento com Deus, nisso temos relacionamento com o próximo, nisso temos uma postura de vida digna que o Senhor nos deu para viver, ok? Bom, lembrando que se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, né, para a gente poder estar interagindo. E eu vou passando a nossa aula de acordo com aquilo que é uma sequência, exceto se você tiver alguma questão, daí nós paramos e conversamos sobre elas, ok? Bom, muito bem, a segunda parte da nossa aula, então, agora no livro de Levítico, diz respeito a 5 ofertas, as ofertas que o Senhor ele pediu para que o povo pudesse fazer diante dele. Finalidade dessa oferta é exatamente santificar o povo, separá-lo daquilo que seria uma indiferença do mundo, indiferença em relação a Deus, indiferença em relação ao próximo, não é? E então essas ofertas, elas aproximam a pessoa de Deus. A função dessas ofertas é fazer a expiação, a troca, né, dos nossos delitos, dos nossos erros, dos nossos pecados, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor. Neste momento, para que sem o povo estando sem pecado, o sumo sacerdote pudesse entrar no tabernáculo, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e ali o Senhor se manifestar como aquele que se agrada do seu povo, tá? Então, uma vez por ano, o sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar, e nesse dia, se o povo não tivesse pecado, o Senhor ele se manifestaria ali, dizendo que ele está no meio do seu povo. Me perdoe. Mas esse é o dia da festa da expiação, né? Nós temos outras festas e iremos falar a respeito delas agora. Bom, as 5 ofertas, elas em geral, elas são ofertas de holocausto. Nós temos uma oferta específica chamada oferta de holocausto. E a palavra holocausto significa o que sobe, porque a oferta ela tinha que ser queimada, e ao queimar ela gera uma fumaça, essa fumaça sobe, entendendo o homem que o Senhor estava recebendo a oferta diante dele e ali cumprindo com o motivo dela, né, dela acontecer, que é exatamente o perdão, a liberação de alguma coisa sobre seu filho.
Bom, muito bem. Então nós temos a questão das ofertas, e uma primeira oferta, ela é chamada de oferta de holocausto, propriamente dito, né? E essa oferta de holocausto propriamente dita, ela era feita 2 vezes por dia, e ela era queimada de manhã e depois à tarde, e ela tinha que ser contínua, não poderia deixar de ser feito nunca, tá? Bom, nas ofertas, as 5 ofertas que nós mencionamos, 4 são ofertas de animais, e a oferta de holocausto é uma oferta de um animal morto que será queimado. Uma das ofertas é de vegetais ou de cereais, né? Bom, cada oferta de um animal que era feito, né, de um animal, esse animal, ele tinha a condição dele, tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito, e esse animal, ele recebia a imposição de mãos do seu dono, daquele que estava ofertando, e quando a mão era colocada sobre esse animal, havia uma troca do pecado da pessoa, do ofertante, era transferido para o animal, e esse animal ele morreria em consagração ao perdão pelo ofertante, né? Havia uma transferência ali. Isso nos remetendo àquilo que será depois da morte de Cristo na cruz por nós, né? Mas nesse momento, fazendo um exercício lúdico com o animal, e o Senhor aceitando de uma forma expiatória esse sacrifício, que ficou guardado até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viesse e consumasse esses sacrifícios todos pelo seu uma motivação lúdica, um ensino para que o homem se constrangesse de matar um animal pelos seus erros, né? Bom, de qualquer forma, o animal ele era imolado, e aí ele era cortado em partes e ele era queimado. Dependendo da oferta, totalmente queimado, dependendo da oferta, parcialmente queimado, enfim, né? Especialmente esta oferta, a oferta de holocausto, que representa a expiação, né? Que representa o perdão diário e a salvação diária sobre o povo, de uma forma geral, sem ser específico aqui, tá? Ele representa o sacrifício de Jesus por nós, realizado 2 vezes por dia, e todo animal era queimado, ok? Então essa primeira oferta era uma oferta diária de holocausto que o sacerdote fazia, tá? Uma de manhã e uma à tarde. Uma segunda oferta, aqui já é uma oferta de manjares, que não é uma oferta de animal, é uma oferta de cereal. Essa oferta de manjares, ou de cereal, né, ou de vegetal, essa oferta, ela quer dizer uma oblação ou uma aproximação. Não existe morte aqui, não existe sangue vertido. Existe um desejo do homem em espírito e verdade de se consagrar ao seu Senhor e de que ele se agrade da situação desse homem. Então, poderiam ser vegetais ou bolos feitos com os vegetais. De qualquer forma, tanto o vegetal quanto os bolos, né, eles deveriam ter sobre eles sal, azeite e incenso. Por quê? Porque o sal ele significa pureza, o azeite significa oração e incenso significa adoração. Esses três itens nos remetem a uma oferta em espírito e em verdade, em pureza de sentimento, em pureza de coração, né, e uma oferta verdadeira. Então, é uma oferta de aproximação, de atrair a presença de Deus ali para aquilo que a pessoa estava fazendo, né? Para que o Senhor se agradasse dela. Bom, essa oferta de vegetal ela poderia ser feita por 2 motivos. Ou por obediência e disciplina da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa ela está obedecendo, ela é uma pessoa disciplinada, ela está fazendo ali a sua oferta, e parte dessa oferta ela queimava, parte ela entregava ao sacerdote. Mas essa oferta também, especificamente, ela era feita como oferta de primícias, né? Na colheita. Quando a colheita era dada, a primeira parte da colheita ela era separada, se movia o molho diante do Senhor, e ali se entregava todo aquele molho ao sacerdote, pertencia ao sacerdote, mostrando ali que a pessoa tinha dependência de Deus. Não se
usava para nenhuma finalidade essa colheita, para nada, antes da oferta das primícias ser consagrada. Então, ou é por obediência e disciplina por algum motivo, que nós vamos ver, ou como primícias, né, da colheita. Bom, e se fosse a oferta de bolo, né, um bolo feito, e a gente falou até agora o molho de vegetal, mas a oferta de bolo feito em panela ou frigideira, ela precisaria ser feito, esse bolo, ele precisaria ser feito sem fermento, porque o fermento significa pecado, aflição, né? E esse bolo, parte era queimado, parte era entregue aos sacerdotes, também com sal, azeite e incenso, né? Lembrando, né, é uma oferta que representa obediência, disciplina e dependência do Senhor. Uma oferta sem derramamento de sangue. Mais 3 ofertas agora, e essas 3 ofertas, as 3 com o derramamento de sangue. A terceira oferta é a oferta pacífica, ou uma oferta de comunhão com o irmão, com o seu próximo. O animal era imolado, né, o sangue dele era aspergido, a melhor parte desse animal era queimado, totalmente consumido pelo fogo, e as outras partes queimadas elas eram comidas no tabernáculo com o ofertante e convidados. Esses convidados poderiam ser o próprio sumo sacerdote, outros sacerdotes, pessoas pobres, órfãos, viúvas, qualquer tipo de pessoa, né? Então a pessoa convidava um grupo de pessoas para comer aquela oferta com ele, né? Como um churrasco, né? Mas não simplesmente uma comida. É como uma oferta mesmo de consagração ao Senhor. Poderia ter 3 motivos para a pessoa fazer essa oferta. Ou por ação de graças, por alguma coisa que a pessoa tenha alcançado do Senhor, ou por um cumprimento de um voto que a pessoa tenha feito diante do Senhor, que ele faria essa oferta para tantas pessoas, ou para os sacerdotes, ou para a tribo de Levi, para quem quer que seja, né? Ou simplesmente como uma expressão de amor a Deus. E olha que interessante, né? Eu vou expressar amor a Deus amando o meu próximo. E lembra que o Senhor Jesus ele deu um último mandamento. Ele resumiu mais ainda aquilo que eram 10, ele resumiu em 2, e aí ele resume em um só. Ele diz assim, né? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Porque se nós não conseguimos amar o nosso próximo a quem nós vemos, quanto menos nós amaremos a Deus a quem não vemos. Então, essa expressão de amor a Deus, ela era feita através da manifestação do amor ao próximo. Olha só que interessante, que informação escondida, não escondida, né? Está explícito aqui desde o início. Bom, significa gratidão, reconhecimento e amor ao próximo e amor a Deus. A quarta oferta é a oferta, aí sim, a oferta pelos pecados. Nós vamos ter agora a oferta pelos pecados e a última oferta pela culpa. Qual é a diferença entre elas? Bom, a oferta pelos pecados, ela é uma oferta de expiação que tem a ver com o relacionamento do homem com Deus e com o seu próximo. Um relacionamento, né, de você ter atitudes de vida com relação a Deus, com relação ao seu próximo, tá? Bom, então esse sacrifício significa a aceitação do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados imperdoáveis, né? Então o Senhor morreu exatamente por esses erros nossos, pelos nossos pecados, né? E o pecado, ele pode ser cometido por 2 razões. Ou por ignorância da vontade de Deus expressa através das leis, voluntariamente ou até sem saber. O que significa isso? Então, eu conheço a lei e eu ignoro, simplesmente não faço diante de Deus, né? Ou eu não sabia que não podia fazer isso diante de Deus e fiz. Também é pecado, mesmo que seja uma ignorância de falta de conhecimento mesmo, né? Então, diante de Deus, eu devo me portar de tal forma e eu ou deliberadamente não faço, ou eu não sabia que deveria e não faço. Mas também pode ser, não por ignorância, um pecado por ignorância, mas um pecado por erro cometido, né? No convívio com a comunidade. Então, um erro cometido contra o meu irmão, num relacionamento, numa conversa, numa atitude ali em relação a ele.
Bom, então são ofertas de erro, né, de pecado, de ignorância em relação ao relacionamento. E eram ofertas diferentes de animais a serem oferecidos para cada tipo de pecado e para cada tipo de relacionamento com Deus. Então, um mesmo pecado, se fosse o sacerdote, a oferta seria muito alta, muito mais alta do que se fosse uma pessoa pobre do meio do povo. É proporcional à posição da pessoa, né? Quanto mais você recebe, né, mais será cobrado de você. Então, o sacerdote, ele tinha um peso de oferta a ser entregue, o príncipe de um povo, um outro peso, as pessoas do povo, um outro peso, as pessoas pobres do povo, um outro peso, né? Então, isso era analisado no momento em que a oferta deveria ser entregue, qual é o tipo de animal, qual é o tipo de sacrifício que deveria ser feito. Bom, parte dessa oferta ela deveria ser queimada totalmente, subindo a Deus como a entrega do meu pedido de perdão. E parte era comida pelo sacerdote como um sinal de aceitação, como se eu interiorizasse dentro de mim que o Senhor aceitou. E eu tivesse a certeza que o Senhor aceitou isso dentro dele. Né? Então, parte eu estou vendo que eu estou entregando diante do Senhor através da fumaça subindo, e parte eu interiorizo, aceitando essa oferta, entendendo que isso foi aceito pelo Senhor. Parte queimada, parte comida. A oferta pela culpa, ela também é uma oferta de expiação, mas que difere da seguinte forma, né? Nós reconhecemos as nossas imperfeições. É um pecado por transgredir os direitos, mais especificamente em relação aos bens do meu próximo e aos bens de Deus. Então, por exemplo, em relação a Deus, né? Eu deixo de consagrar a Deus aquilo que é dele, aquilo que ele me pede para consagrar. Ou eu tomo até aquilo que era consagrado a Deus, eu tomo para mim. Então essas transgressões são transgressões que eu estou atuando no bem, naquilo que é separado para Deus em relação a bens, né? Bens materiais. Com relação ao próximo, quando eu causo um prejuízo para o meu próximo, quer seja subtraindo alguma coisa dele, quer seja por algum motivo eu matei um animal dele sem querer, isso era meio comum, aliás, né? Enfim, eu causo um prejuízo para ele. E pode ser até em relação a todo um grupo social, toda a sociedade, quando eu causo algum tipo de desordem em algum lugar. Então, essas transgressões em relação a bens, o que era feito? Primeiro, a pessoa ela tinha que restituir o prejuízo que a pessoa tinha tido, ou que Deus teve, né, que nós imaginamos assim, ou que as pessoas tiveram. Eu restituo isso. Fora isso, eu faço a oferta e tenho que fazer com arrependimento e pesar notórios em mim. Se não for feito dessa forma, não é aceito. Então não é remorso, é arrependimento. E é naquilo que é uma transgressão ao direito do próximo. O meu direito vai até onde começa o de Deus ou o do meu irmão. Esse é a oferta pela culpa. Então, essas 5 ofertas faziam com que o povo, em diversas situações, pudessem alternar ou tivessem que alternar as suas ofertas ou sentissem o desejo de ofertar, e santificavam o povo, porque durante todo o livro de Levítico, onde as ofertas e as festas são dadas, o Senhor fala: façam isso, mas sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então há uma prerrogativa para que eu possa fazer isso, que é a santidade. Eu só posso fazer se eu estiver numa condição igual ao do meu Senhor, a de santidade. Senão eu não posso. Vou só abrir um parênteses aqui. Por exemplo, quando aqueles homens vão matar Maria e o Senhor Jesus está escrevendo na areia, no chão, é exatamente isso que é falado, né? Alguém aí quer aplicar a lei? Pode aplicar, mas tem uma prerrogativa para isso, a santidade. E se não houver santidade, não pode aplicar a lei, né? Então, é exatamente isso que o Senhor requer do seu povo, a santidade. As ofertas são uma espécie de plano B, porque o plano A é que eu não erre, que você não erre, que nós não venhamos a pecar diante do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Mas,
Se erramos, então nós temos ali as ofertas, que foram todas elas reunidas no sacrifício de Cristo. E ali o Senhor levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas imperfeições, e o castigo que nós deveríamos ter foi colocado sobre ele. E isso nos traz paz hoje, né? Olha só que fantástico e que cumplicidade nós temos que ter com relação a isso, com relação ao sacrifício do nosso Senhor. Bom, só dando uma passadinha para ver a questão de perguntas, não temos. Vamos continuar então. A última parte da nossa aula diz respeito então às festas que o Senhor dá ao povo. Se as ofertas elas têm a ver com santidade, as festas elas têm a ver com o estilo de vida que o povo deveria ter. A oferta santifica e as festas te mantêm em condição de santificação na sua mente e no seu coração. Você se lembra que você precisa ser uma pessoa santificada, né? E é isso que as festas mostram. Muito bem. Então, resumindo, aqui nós vamos apresentar 8 festas, mas tem mais festas, né? Por exemplo, tem a festa do Purim, que é lá do livro de Esther, que não está relacionado nessas festas aqui. Nós estamos levantando aqui as festas que foram dadas no livro de Levítico, ok? Bom, começa então com o Shabá. O Shabá, ou o sábado, né? É um dia de festa, porque é um dia de descanso, e nesse dia de descanso é um dia de contemplação ao Senhor. Nós falamos sobre, ali quando o Senhor deu o sábado, que o sábado, na verdade, assim, o Shabá significa o final de um ciclo. Então eu tenho uma tarefa a ser feita, eu tenho uma obra a ser feita, e essa tarefa, essa obra leva uma quantidade de tempo. Assim que eu finalizo essa obra, no tempo que for necessário, a finalização ela é um Shabá, é quando eu contemplo a obra que o Senhor me permitiu fazer. Bom, mas como essa organização não era muito aquilo que eles estavam vivendo ainda, porque eles estão saindo de uma situação de escravidão, até aprender a planejar, aprender a ser uma pessoa com autonomia, isso leva um tempo muito grande. Então o Senhor os ensina através do calendário lunar de 7 dias, né? Então 6 dias trabalham, um para contemplar ao Senhor, usando ali o modelo daquilo que seria a criação, né? Que nós já falamos que não foi feito em 6 dias normais de 24 horas, são períodos, né? São 6 períodos, e um 7º período o Senhor contemplou aquilo que ele tinha feito. Mas, para ensinar então esse povo recém-liberto da escravidão, mas ainda escravos dentro de seus conceitos e pensamentos, o Senhor usa a questão do Shabá, do sábado. Fora esse ciclo de a cada 6 dias o 7º descansa, a cada 6 dias o 7º descansa, o Senhor também ele instituiu o ano sabático. O que significa isso? Que a cada 6 anos trabalhados, o 7º se descansa, né? Então são 6 anos trabalhados, o 7º ano você descansa. Ora, se nós vemos ali no tempo de Jesus ele apontando as falhas dos fariseus, que eles não descansavam no 7º dia, quanto menos descansar no 7º ano, né? Mas foi uma ordem que o Senhor deu, que o ano todo eles não deveriam trabalhar e eles iriam viver na dependência do Senhor um ano todo, não um dia na semana. Isso para eles foi muito, muito difícil. Só que fora isso, também tem o ano do jubileu. O que significa isso? A cada 7 anos sabáticos, a cada 7 ciclos de ano sabático, o ano de número 50, né, que é 7 vezes 7, 49, o ano 50 é o 50º ano, é o ano do jubileu. Nesse ano, no ano 50º, também não se trabalha. Então olha só, no 7º ciclo não se trabalhava o 7º ano desse ciclo, que é o último, né, ano do ciclo de 7, e o ano seguinte também não se trabalhava. Então a cada 7 ciclos não se trabalhava 2 anos seguidos. E se vivia 2 anos da dependência plena do Senhor. Quando que eles fizeram isso? Né? Não há relato bíblico de que isso tenha acontecido. Então,
Isso foi muito difícil para eles, mas o Senhor queria mostrar para eles que Ele estava cuidando do seu povo. Ele estava cuidando de todas as coisas. Ele era o soberano que queria cuidar dos seus filhos, que queria cuidar da sua noiva, e a sua noiva e seus filhos deveriam depender dele. Bom, uma observação em relação ao 50º ano, isso depois o Senhor disse que no ano sabático também deveria acontecer. Esse ano seria o ano do jubileu, um ano de restauração e perdão. Ou seja, dívidas que alguém tenha contraído em relação a uma pessoa, essa pessoa perdoaria essa dívida. Uma dívida de escravidão, onde a pessoa trabalha para pagar por algum valor que ela deva, isso também seria perdoado no ano do jubileu. Então, é um ano de restauração, de perdão, de contemplação, de dependência de Deus, de festa, que efetivamente não aconteceu, né? Porque isso foi muito difícil para que eles pudessem assimilar. Mas ordem do Senhor, e isso sendo dado para eles como uma primeira. Aqui seriam 3 festas diferentes, né? Mas as 3 festas de Shabá. Perdão. A segunda festa que o Senhor nos dá no livro de Levítico é aquela que já está expressa lá em Êxodo capítulo 15, né? Que é exatamente sobre a Páscoa, sobre a salvação. Então, a festa da Páscoa, ou do Pessah, da passagem, lembrava a libertação do povo que havia sido escravo no Egito, né? E o Senhor os livrou com mão forte, vencendo 10 deuses, destituindo 10 deuses dos seus tronos, 10 falsos deuses dos seus tronos, e tirando o seu povo, livrando o seu povo ali da escravidão. Era necessário que um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, fosse imolado, e o sangue desse animal fosse colocado sobre os umbrais das portas das casas, e eles comessem esse animal assado com ervas amargas, pães sem fermento, que representam a aflição ou o pecado. Todo o ritual ele era repetido, né? E essa festa ela era consagrada e com ofertas que eram oferecidas ao Senhor, também com ofertas de holocausto. Então, a festa do Shabá lembrava ao povo que Jesus Cristo é o descanso nosso. Esta festa lembra que Jesus Cristo é o nosso libertador. A Páscoa lembra que Jesus Cristo é o libertador do seu povo, né? A terceira festa que o Senhor dá é a festa dos pães asmos, que começa imediatamente após a Páscoa, né? E é uma festa de santidade. Então, pães sem fermento, vinho sem fermento, nada poderia ter fermento, porque o fermento simboliza o pecado, né? E essa ausência de fermento, então, ausência de pecado, significa santidade ao Senhor, né? Então, no dia 15, o dia seguinte ao da Páscoa, ele começava e era ali celebrado por uma semana. Só que depois eles passaram a celebrar. Uma semana antes da Páscoa já começava a festa dos pães asmos, para que eles não tivessem, para que eles tivessem cuidado de não ter o fermento na Páscoa, né? E aí nós temos essa festa de santidade, que significa que Jesus Cristo é o Santo de Israel. Deus é o Santo de Israel, Jesus Cristo é o Senhor, é o Santo de Israel. A quarta festa que o Senhor dá é a festa das primícias, ou a festa da provisão. Então, como nós já comentamos aqui, na oferta de primícias, né, na oferta de manjares, que poderia ser feito como primícia, significa que o melhor primeiro é para o Senhor. Embora se colhesse muita coisa nesse primeiro dia da colheita, mas a melhor parte ela era levada para o sacerdote, ele apresentava, ele mexia isso diante do Senhor, diante do altar, e esses frutos dessa colheita, né, o resultado dessa colheita, era entregue ao sacerdote, ao sumo sacerdote, tá? Então, eram os primeiros frutos da colheita, era feito no primeiro dia após o Shabá, né, era feito essa oferta da colheita, que é uma oferta de manjares que nós falamos, e só podia ser consumido, trocado, vendido após essa consagração. Lembrando que qual é essa colheita, né?
em cada momento existe uma colheita diferente. Então, no primeiro momento é a colheita do trigo, mas também pode ser a colheita da cevada, também pode ser a colheita das frutas, né? Que seriam da uva, da tâmara e do figo. Então, nas colheitas, isso era feito como primícias. E significa Jesus Cristo é a nossa provisão, ok? Muito bem, uma quinta festa, a festa de Pentecostes, né? Ou a festa das semanas. Significa o seguinte: 7 semanas ou 50 dias, por isso Pentecostes, né? 50 dias após o início das primícias, após o momento em que as primícias foram consagradas, no final da colheita, aqui especificamente do trigo, se fazia uma oferta ao Senhor, reconhecendo a providência abundante que o Senhor tinha dado em relação àquela colheita. E que ele era o doador das dádivas, ele era o doador dos bens, daquilo que o povo de Israel recebia. Então era uma oferta feita no final da colheita, agradecendo a abundante colheita de trigo que o Senhor havia permitido que eles tivessem. Significa Jesus Cristo, o doador das dádivas, o doador do Espírito Santo. O Espírito Santo é a abundância, a plenitude do Senhor em nós. Hoje, vivemos a dependência plena do Senhor através do Espírito Santo, a abundância da sua presença, da sua bondade, do seu amor sobre as nossas vidas, né? Muito bem, a sexta festa é a festa das trombetas, ou um momento de prontidão, né? Então ele iniciava o ciclo lunar, era no início de um novo ciclo da lua nova, né, quando se começa a primeira lua do período. Ali, essa festa das trombetas, ela marcava o início do calendário civil, das relações humanas. Era o primeiro dia do 7º mês. Então, o primeiro dia do 7º mês é o início do calendário civil para o povo de Israel. E ali, a intenção era preparar o povo para um novo ciclo que eles iam viver de um ano todo, né? Iriam terminar esse mês e ter mais os 6 primeiros meses do ano seguinte, nesse novo ciclo. E nessa festa das trombetas se apresentava ofertas pelo pecado, oferta de holocausto e presentes ao Senhor, ofertas de manjares. O que significa? Significa Jesus Cristo é a nossa força. Mas as trombetas, elas lembram exatamente isso, a prontidão do povo, o renovo, a força do povo para se colocar em posição de marchar, de fazer, de viver, né? De ter um projeto novo de vida que iria se iniciar. Assim como no momento em que nós ouvimos as trombetas soando no céu, nós iremos ao nosso Senhor viver um ciclo eterno agora, de uma vida diante dele. Mas, constantemente, nós precisamos ouvir as trombetas do Senhor, nos colocando em pé, em meio às adversidades, nos fazendo iniciar um novo ciclo, um ciclo de renovo, um ciclo de vitória, com unção nova, com vinho novo sobre as nossas vidas, para nós termos força, porque a nossa força vem do Senhor. Então, festa das trombetas, festa de prontidão. A festa dos tabernáculos, né? Que acontece no 15º dia do mês de outubro, seria o mês de outubro hoje, né? E dura ali uma semana, 8 dias. A festa dos tabernáculos, ela representa as moradas no deserto, e é uma festa de ação de graças ao Senhor, uma festa de gratidão. Ela era a última festa do ano para o povo, e ela apresentava ali o final das colheitas. Aqui é a colheita das frutas, né? A colheita da uva, principalmente, do figo e da tâmara. São essas 3 frutas especificamente. E lembrava a provisão no deserto, que no deserto não faltou alimento, que no deserto não faltou água, que no deserto não faltou morada ou tabernáculo, e que não faltou o principal dos tabernáculos, a morada de Deus conosco, né? A morada de Deus no meio do seu povo através do tabernáculo. Então, representa exatamente Jesus Cristo, é a nossa morada, é a nossa existência, é a nossa vida. E a 8ª e última festa apresentada no livro de Levítico é a festa da expiação.
né? Que significa redenção, remissão plena dos pecados. Bom, esse é o clímax religioso do povo de Israel. Ali todo o povo tinha que confessar os seus pecados. Lembrando que quem é todo o povo? Todos os homens de 21 anos para cima. Todos tinham que confessar os seus pecados. As mulheres, as crianças também poderiam? Poderiam, mas os homens de 21 anos para cima deveriam se purificar diante do Senhor. Por si mesmo, pelas suas casas, as suas casas junto, na forma como o coração se movesse, né? O povo deveria jejuar também, como um sinal de aproximação com o Senhor, né? De fortalecimento para com o Senhor. E fazer sacrifícios pelos seus pecados. Aqueles que forem os pecados que eles tenham cometido, eles teriam que fazer os seus sacrifícios e eliminar do meio da sua casa. Havia uma sequência na festa da expiação, havia uma sequência daquilo que era feito, né? Primeiro, o sacerdote fazia a oferta por si mesmo. Depois, se separavam 2 bodes. O primeiro bode era um bode para o Senhor. E esse bode ele era imolado, era sacrificado para o Senhor. Depois se fazia um sacrifício pelo tabernáculo, pelo santuário todo. Depois, especificamente, pela tenda desse tabernáculo, né? Onde ficava ali o santo lugar e o santíssimo lugar. Depois, um sacrifício pelo altar, onde as ofertas eram queimadas. Então, sacrifícios santificando todo esse local onde o Senhor ele se fazia presente. Se pegava um segundo bode, e esse bode ele era um bode que era enviado com os pecados do povo para longe do povo, no deserto. O termo é para Azazel, né? E aí tem um motivo pelo qual se tem esse nome, Azazel. Mas essa sequência, aí o sacerdote ele se purificava, perdão, o sacerdote ele também fazia a sua própria purificação e fazia um holocausto específico por si e holocausto pelo povo. Após isso acontecer, o sumo sacerdote ele entrava no Santíssimo Lugar, com todo o ritual que nós explicamos do tabernáculo. E ali, se o Senhor ele manifestasse a sua presença e o sacerdote não fosse fulminado, significa que não havia pecado no meio do povo e o Senhor se alegrava do povo e estava no meio deles, né? Se o sumo sacerdote fosse fulminado, significa que alguém no meio do povo estava em pecado e o Senhor não se agradou daquela oferta. E aí eles teriam que passar um ano se corrigindo para que isso não acontecesse novamente. Essa oferta significa essa festa da expiação, né? Significa que Jesus Cristo ele é o nosso Redentor. Foi Ele que pagou os nossos erros, os nossos pecados. E é por isso que nós temos vida. A nossa morte foi dada e Ele tomou para Ele. E deu no lugar a vida dele para nós, para que nós pudéssemos ter vida, né? Ótimo, muito bem. Então nós temos aí as festas sendo apresentadas. E hoje? Como que essas festas hoje, que nós não celebramos, o que acontece com essas festas? Bom, acontece que essas festas, como nós comentamos, ela é o estilo de vida do homem diante do Senhor. E essas festas que eram celebradas ou a cada 7 dias, ou uma vez por ano, ou a cada colheita, essas festas elas eram lúdicas. E hoje essas festas elas têm que ser diárias na nossa vida. Nenhuma dessas festas foi extinta. Pelo contrário, todas essas festas elas fazem parte do nosso viver diário diante do Senhor. Então, por exemplo, a festa do Shabá, do sábado, significa contemplação. E eu preciso contemplar aquilo que o Senhor tem feito por mim a cada dia. E eu preciso receber aquilo maravilhado, o favor do Senhor a cada dia sobre a minha vida, a cada instante da minha vida tem que ser um Shabá. Então não foi extinto o Shabá. Agora, o que ele significa? Descanso? Não. Ele significa dependência e ele significa contemplação. E é isso que a cada instante da minha vida eu tenho que demonstrar diante do Senhor. A Páscoa significa salvação.
Eu tenho que entender, a partir do momento que eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que eu sou salvo. E eu tenho que viver uma vida onde eu sou salvo. E desfrutar dessa salvação do Senhor, tendo na minha mente a certeza dessa salvação. Nada vai tirar da minha mente a certeza de que eu sou filho de Deus, através de Jesus Cristo, e que eu estarei com Ele para sempre na glória. E essa salvação é o que move o meu caminhar diário. Então, não é uma festa anual, é uma festa diária, uma celebração diária na minha mente. Também a festa dos pães asmos, né? É uma festa de santidade. Eu preciso me santificar a cada dia, porque sem santificação eu não verei ao Senhor. Então eu preciso andar segundo aquilo que Ele requer de mim, separado das coisas do mundo, separado dos erros do mundo, separado dos pecados do mundo. Significa que eu tenho que fazer aquilo que eu conseguir e puder me desdobrar para eu não errar. E se eu errar, que seja um descuido, mas que não seja algo que eu premeditei, que eu forcei. Não pode, na minha vida não pode ter essa condição. Eu preciso me santificar diante do Senhor. É uma festa diária. Da mesma forma, o Pentecostes é uma celebração diária na minha vida, porque representa o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu não posso viver meu dia sem que o Espírito Santo esteja à frente, esteja me abençoando, esteja me dirigindo. Eu sou dependente do Espírito Santo. Então é diário, não é anual. Eu tenho que estar pronto constantemente, porque a trombeta pode soar e o Senhor pode nos chamar. Então a festa das trombetas tem que ser uma festa em que eu esteja a cada instante da minha vida pronto. Porque se eu não estiver pronto e o Senhor chamar, eu não vou ouvir. E eu não quero ficar. Eu quero ir com o meu Senhor. A festa da expiação é uma oferta que fala de perdão. E eu tenho que, a cada momento da minha vida, eu tenho que ser uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro, perdoado dos meus erros, dos meus pecados, e também manifestar o perdão se alguém errou contra mim. Eu não tenho que esperar uma vez por ano para pedir perdão, uma vez por ano para me consagrar, uma vez por ano para me purificar, uma vez por ano para perdoar alguém. É diário. O Senhor Jesus falou que é 70 vezes 7 por dia. Então, não é anual. Aquilo era algo lúdico para se aprender, para se viver diariamente. E a festa dos tabernáculos, que significa gratidão. O apóstolo Paulo fala, sobretudo, sede gratos. Então, gratidão tem que ser aquilo que move o meu coração. A gratidão por um Deus que fez o impossível para me ter ao lado dele, para me ter eternamente com Ele. Eu tenho que ser grato a cada instante da minha vida e me consagrar ao Senhor, como a oferta de primícias. Ser uma pessoa consagrada, ouvir o seu chamado, estar pronto para fazer parte dessa grande comissão e proclamar o nome do Senhor, proclamar as bênçãos do Senhor. Então, note que as festas, elas não são festas periódicas, elas são constantes e elas têm que ser intensas sobre a minha vida e sobre a tua vida. Com a apresentação das festas e daquilo que elas hoje representam em nossas vidas, nós finalizamos aqui essa aula sobre as leis, sobre as ofertas e sobre as festas. Que você possa ler na apostila, que você possa ver os vídeos que estão exaustivos lá na plataforma, para que essa aula de hoje, para que esse conteúdo que foi transmitido hoje, ele faça parte do teu caminhar, do teu viver, do teu dia a dia, e que você desfrute das bênçãos diárias do Senhor e eternas, a cada instante da tua vida. Mande para mim as suas perguntas, mande para mim ali os seus questionamentos, e nós estaremos interagindo, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.